Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo, 27 de abril, a segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar que o Campeonato Brasileiro tem 64 times, 8 grupos com 8 times cada um. Você vai jogar em turno-retorno dentro dos respectivos grupos, ou seja, 14 jogos, e terminando esses 14 jogos, os 4 primeiros colocados de cada um dos 8 grupos, num total de 32, se classificam. E aí, a partir da segunda fase, começam os mata-matas, mas daí, quando chegarem os mata-matas, eu vou explicando todos os pormenores. Mas vocês entendem que na primeira fase é em grupos, e aí classificam os 4 primeiros, e a partir da segunda fase se torna mata-mata. Os 4 primeiros colocados garantem acesso à Série C, e claro, os 2 primeiros colocados disputam o título. É isso, não tem muita situação diferente, mas nós vamos falando rodada por rodada. Dos 64 times, apenas 8 venceram 2 vezes. No grupo 1, os 2 paraenses, Tunaluso e Águia Marabá. No grupo 3, o Santa Cruz, Cobra Coral, o tradicional Santa Cruz, porque neste grupo tem o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, só para vocês entenderem. No grupo 4, o Asa de Arapiraca, lá de Alagoas, Asa de Arapiraca, lá de Alagoas, 6 pontos também. No grupo 5, 2 times, o Ceilândia do Distrito Federal, 6 pontos, e o Luverdense do Mato Grosso com 6 pontos também. No grupo 7, a Inter de Limeira. Caiu no Paulistão esse ano, reformulou o elenco, mudou de treinador e tal, mas já está 100%, continua bem. E no grupo 8, o Azures do Paraná, clube empresa também. Os times vão se acertando, vão fazendo as suas situações todas aí, rodada após rodada, para a gente conseguir ir informando vocês. São 32 jogos por rodada, então veja que é difícil. Então vamos lá, para a gente não demorar muito, só quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado, pedir seu like, sua opinião, sua pergunta, para a gente ficar trocando aquela ideia que a gente faz nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR. Esse é o recadinho de sempre. Então vamos para o grupo 1. O grupo 1, tradicionalmente, os times que você conhece mais no cenário nacional acabam priorizando. Por quê? E sem menosprezo. Os 2 clubes do Pará, que é um centro que tem, por exemplo, o Repá, Remo e Paysandu na Série B, né? Tem o Águia, Marabá e o Tunaluso, venceram as 2. E o Manaus e o Manauara, um empate e uma vitória. Então eles estão ali liderando os grupos, porque eu vou sempre enfatizar os 4 primeiros colocados. E aí, sem menosprezo, os times do Amapá, do Acre, de Roraima têm mais dificuldade para se classificar para a segunda fase. Então vamos para o resultado desse final de semana. O Manaus, jogando em Manaus, meteu 4-0 no Maitá do Acre. Adriano Júnior, Gustavo Lila, que fez o seu 2º gol na competição, Renatinho e Wanderson fizeram os gols do Manaus, 4-0. Aí o Manauara, que é também lá da Amazônia, de Manaus, o Manauara foi jogar com o Gás, o Grêmio Sampaio, em Roraima, e ganhou por 2-1. Matheus Lopes para o Gás, o Manauara foi o Pablo Pardal e o Quadrado. A Tunaluso, jogando em casa, meteu 4-2 no Trem do Amapá. Jaime 2 vezes, Alex Silva e Paranhos fizeram os gols da Tuna. Jonas Silva e Aleilson fizeram os gols do Trem. O Aleilson é o maior artilheiro da história do Trem, lá do Amapá. E ele voltou e já está fazendo gols. O Independência, no Acre, perdeu do Águia Marabá por 2-0, Jonatas Basto e Romarinho. E aí, esses foram os 4 jogos do grupo 1. Então, nesse grupo 1, você tem Tunaluso e Águia, a Tuna em primeiro e a Águia Marabá em segundo, pelos critérios de desempate, mas os 2 com 2 pontos. Na zona de classificação, o Manaus com 4 e o Manauara com 4. 2 times do Pará nas 2 primeiras colocações e 2 times do Amazonas na terceira e na 4ª colocação. Aí você tem o Trem de Amapá com 1 ponto, o Independência do Acre com 1 ponto, o Gás de Roraima sem nenhum ponto e o Maitá também sem nenhum ponto, perdeu as 2. Esse é o grupo 1. Vamos para o grupo 2, onde existe, vocês vão ver um equilíbrio de forças. Os resultados: Maracanã do Ceará 0, Maranhão 0. Altos do Piauí 1, gol do Sávio. Tocantinópolis de Tocantins 1, gol do Sávio também. O Sávio fez contra e depois fez a favor.
1-1, Altos lá no Piauí, Altos e Tocantinópolis de Tocantins. O tradicional Sampaio Corrêa do Maranhão tinha perdido na estreia, agora venceu o Parnaíba do litoral do Piauí por 1-0, gol do Thiaguinho. E o Imperatriz, o cavalo de aço lá do Maranhão, ganhou do Iguatu do Ceará por 2-1. O Tacílio Marcos, segundo gol na competição, Tacílio Marcos do Iguatu, Café e Papel fizeram os gols do Imperatriz. Esse grupo já está mais equilibrado. Veja, o Imperatriz do Maranhão, 4 pontos, é o líder isolado. Aí com 3 você tem o Iguatu do Ceará e o Sampaio Corrêa do Maranhão. E com 2, o Tocantinópolis, pelos critérios, ele está na 4ª colocação, está no grupo. Então, Imperatriz, Iguatu do Ceará, Sampaio Corrêa e o Tocantinópolis de Tocantins estão no G4. Só que o Tocantinópolis tem 2, os mesmos 2 do Altos do Piauí, que é o 5º, os mesmos 2 do Maracanã do Ceará, que é o 6º, os mesmos 2 do Maranhão. E por último, com 1 ponto, o Parnaíba do Piauí, mas é 1 pontinho, uma vitória ele pode ficar líder, né? Então veja que esse grupo já está mais equilibrado, ao contrário do grupo 1. Vamos para o grupo 2, ou para o grupo 3, então agora, onde os resultados são o seguinte. O América de Natal meteu 4-0 no 13, hein? O 13, 2 jogos lá da Paraíba, 2 jogos, 2 derrotas, já mandou embora o gerente de futebol lá e tal, a coisa tá pegando lá, hein? Bom, o América de Natal com o Dudu Figueiredo e o Herbert fez 3 gols. Aliás, com esses 3 gols, o Herbert igualou o Ronald da Tuna Luso e o Júnior Viçosa do Asa, todos artilheiros do campeonato com 3 gols. Então o Herbert logo 3, logo nesse jogo, lá em Natal, a América meteu 4-0 no 13. O Ferroviário, lá do Ceará, deu a volta por cima depois de estrear perdendo, ganhou do Santa Cruz. Esse Santa Cruz é o de Natal, tá? 3-1. Filipinho fez 1-0 para o Santa Cruz de Natal. Aí o Ciel, que marcou seu segundo gol, o veterano Ciel. Depois ele deu um passe para o Felipe Cruz fazer 2-1 e deu um passe para o Garibe fazer 3-1. O Ferroviário venceu. Aí no outro jogo, o Santa Cruz, a Cobra Coral, o tradicional de Pernambuco, meteu 4-0 no Horizonte do Ceará. Thiago Galhardo fez 1 gol, Israel, seu segundo gol na competição, William Júnior e o Giovani. Outra goleada, 4-0 para o Santa Cruz. E o Souza da Paraíba ainda não venceu. Perdeu na estreia e jogando em casa ficou no empate com o Central do Caruaru por 0-0. Esse grupo está o seguinte: Santa Cruz, a Cobra Coral, 6 pontos, 100%. América de Natal, 4 pontos. Central de Caruaru, 4 pontos. E o Ferroviário com 3. Esse é o grupo que estaria classificado. Aí o Santa Cruz de Natal com 3 é o 5º colocado. O Souza da Paraíba, 1 ponto só. O Horizonte do Ceará, 1 ponto só. E o 13 da Paraíba com nenhum. E numa crise danada, hein? Uma crise danada. Vamos para o grupo A4, onde a gente tem também um certo equilíbrio. Mas você já vê que o Asa de Arapiraca, que venceu as duas, já vai dando uma despontada ali para ser o líder do grupo. Porque o Asa meteu 4-2 no Jequié da Bahia. Júnior Viçosa fez 2 gols, chegou a 3 e já é um dos artilheiros do campeonato. E o Thiago Alagoano fez outro, o Thiago Alagoano fez seu segundo gol. E o Yarley fez o 4º gol do Asa. O Jequié descontou com o Miller Dias e com o Nael. 4-2 para o Asa. O Barcelona, lá de Ilhéus da Bahia, empatou 2-2 com o Lagarto. O Lagarto chegou a fazer 2-0 com o David e com o Wesley, mas o Barça foi buscar com o Lúcio Maranhão e com o Dick. Lagarto, Barcelona, que no jogo foi em Ilhéus, Barça 2, Lagarto 2. União de Tocantins acabou empatando com o Penedense de Alagoas por 1-1. Gabriel Vinícius para o União, Thiaguinho de pênalti para o Penedense. E no outro jogo do grupo, em Sergipe, o Sergipe e o Juazeirense da Bahia ficaram no 0-0. Asa com 6 é o primeiro, Lagarto com 4 é o segundo, Jequié com 3 é o terceiro, e aí você tem o empate. O Barça de Ilhéus, pelos critérios, é o 4º, está ali na zona de classificação. O Penedense de Alagoas também tem 2 pontos, mas é o 5º. Aí você tem o União lá de Tocantins, o União Araguaína com 1 ponto, o Sergipe com 1 ponto e o Juazeirense com 1 ponto. Vamos para o grupo 5. O grupo 5 está dando uma distanciada aí os primeiros colocados no comecinho do campeonato. E vou explicar por quê. A Aparecidense, que o ano passado caiu da C para D, tradicional, empatou em casa com o misto do Mato Grosso, 0-0. Ceilândia, lá no Distrito Federal, 100% de aproveitamento, fez 1-0 no Goiânia. O Goiânia que trocou de técnico.
tá? Eu até coloquei aqui, ó, o técnico William Campos foi demitido e aí já está para anunciar um novo treinador. Ceilândia 1, gol do Euler Viana, Goiânia que trocou de treinador, 0. Luverdense 100% de aproveitamento, lá em Lucas do Rio Verde, fez com Lucas Vieira 1-0 em cima do Goianésia. E no outro jogo do grupo, o Porto Velho, lá em Rondônia, quer dizer, perdeu do Capital do Distrito Federal 1-0, gol do Matheus Anjos, que era do Primavera, aqui de Indaiatuba, na Série A2 do Paulista. Como ficou esse grupo? Veja, o Ceilândia 100% 6, o Luverdense 100% 6, o Misto, o empate, uma vitória 4, a Aparecidense, o empate, uma vitória 4. Esses 4 estão no G4. E aí você tem o Capital com 3, e depois Porto Velho, Goianésia e Goiânia, tudo com 0. Parece que tem um grupo, um pelotão ali querendo se distanciar. Nós vamos acompanhar rodada por rodada. Agora vamos para os grupos 6 e 7, onde tem os clubes paulistas. Tá? No grupo 6, a Portuguesa, que tinha empatado 2-2 fora de casa, lá no Rio de Janeiro, com o Boa Vista, em casa recebeu o Maricá, também do Rio, e fez 2-1, 3.045 pagantes no Canindé. O Lohan, de cabeça, fez seu primeiro gol com a camisa da Portuguesa, e depois o Éricles, também atacante que entrou no lugar do Lohan, fez 2-0. No finalzinho, o Valber descontou para o Maricá, a Portuguesa somou seus 3 primeiros pontos e foi para a liderança. Foi com 4 pontos, foi para a liderança. Os mesmos 4 pontos do Pouso Alegre, que tinha vencido o Água Santa aqui em Diadema, no Grande ABC aqui em São Paulo, e aí empatou com o Porto Vitória do Espírito Santo por 1-1. Ravanelli, que era do Capivariana aqui, que foi campeão da Série A2, fez o gol do Pouso Alegre, e Lucas Xavier do Porto Vitória, o Pouso Alegre com 4 junto com a Portuguesa, pelos critérios Portuguesa primeiro, Pouso Alegre em segundo. O Porto Vitória fez seu pontinho. Nova Iguaçu, lá em Nova Iguaçu, perdeu do Água Santa. O Água Santa perdeu em casa e foi buscar o resultado fora e de virada. O Vini fez para o Nova Iguaçu, mas o Daniel Bahia e o Jota deram a primeira vitória para o Água Santa do meu amigo Sérgio. O Sérgio, eu já ia falar, eu ia confundir o Sérgio, né? Tem o Sérgio Soares, que foi o do Juventus, e o Sérgio Guedes, que é o técnico do Água Santa, que estava no Grêmio Prudente. Do meu amigo Sérgio Guedes, o Água Santa fez 2-1. E no outro jogo do grupo, Rio Branco, do Espírito Santo, lá no Espírito Santo, fez 2-0 em cima do Boa Vista, que tinha empatado com a Portuguesa. Maranhão e o Nenê Bonilha, o experiente Nenê Bonilha, fizeram os gols. Olha que grupo mais equilibrado. Portuguesa com 4 primeiro, Pouso Alegre com 4 segundo, Maricá 3 terceiro, Água Santa 3 quarto. Aí você tem na quinta colocação Rio Branco do Espírito Santo com 3 também, na sexta colocação o Porto Vitória com 2, e aí você tem o Nova Iguaçu com 1 e o Boa Vista com 1. Esse grupo está bem equilibrado, né? Promete grandes emoções. Portuguesa e Água Santa, a Portuguesa empatou, estava no G4 na primeira rodada, agora venceu, assumiu a liderança. O Água Santa perdeu, estava fora, agora ganhou, já está no G4. Olha que coisa curiosa. Vamos para o grupo 7, onde o Paulista, a Inter de Limeira, é a líder com 100% de aproveitamento. Venceu a segunda, agora em Limeira, pegou o tradicional Uberlândia e fez 1-0, gol do Miguel Bianconi. 1-0. O outro paulista, o Monte Azul, que tinha perdido em casa na primeira rodada, foi jogar no Mato Grosso do Sul e empatou com o Operário 1-1. O Everton Canella fez para o Operário e o Richarles empatou para o Monte Azul, que fez seu primeiro ponto numa competição brasileira. Nunca tinha participado de competição nacional. O Itabirito, lá em Minas Gerais, e recebeu o Cianorte, empatou 2-2. Luan cobrando o pênalti, Bruno Menezes fizeram os gols do Itabirito. O Cianorte fez com o Kaique Calito, que fez 2, seu segundo gol na competição, e o Wagner Manaus. E no outro jogo do grupo, em Cascavel, o FC Cascavel tomou uma goleada do Goiatuba, lá de Goiás, por 4-1. O Michel fez 1-0 para o Cascavel, mas o Goiatuba com Reginaldo, Alex Henrique, Thales e Bruno Nunes, que jogou no Catanduva na Série A3 do Campeonato Paulista, o Goiatuba fez 3 pontos em grande estilo. Olha como esse grupo está interessante, mas já começa um pelotão da frente. Inter com 6 primeiro, Cianorte com 4 segundo, Itabirito com 4 terceiro e Goiatuba com 3 o quarto. Esse é o G4. Aí a turma que está fora do G4, tudo com 1 ponto. Monte Azul, Operário do Mato Grosso do Sul, Uberlândia e FC Cascavel. E para a gente finalizar, vamos para o grupo lá do Sul, o grupo 8, onde o Azures tem 100% de aproveitamento, tinha vencido fora na primeira rodada, agora pegou o Brasil de Pelotas, tradicional Brasil,
lá no Paraná e meteu 1-0 o gol do Edinho, 100% de aproveitamento. O Barra, jogando em Santa Catarina, tinha perdido na estreia, meteu 3-0 em cima do São Luís, lá do Rio Grande do Sul. Acabou o jogo, mandaram. Lembra o Yarley, o centroavante, que jogou em vários clubes, mas foi campeão do mundo pelo Internacional de Porto Alegre. Ele era o técnico. Após o jogo, o Yarley foi demitido do São Luís, Barra 3, São Luís 0. O Guarani em Bagé ficou na frente o tempo todo e cedeu no finalzinho um empate. Perdeu a chance de ganhar a primeira numa competição nacional. Fez 1-0 com o Ian Felipe, fez 2-0 com o Thales. Depois o Marcílio Dias com o Levi fez 2-1. Depois o Guarani lá em Bagé fez 3-1 com o Wilson Júnior. Mas no finalzinho, já na reta final, nos acréscimos, Júlio Rush fez 3-2 para o Marcílio Dias e Alex Gonçalves 3-3. Guarani e Marcílio Dias 3-3. E em Porto Alegre, o popular Zequinha pegou o Joinville, outro time popular, São José 1, Joinville 1, Giovanni Gomes fez para o São José. E o Keké, seu segundo gol na competição, deixou tudo igual para o Joinville. Esse grupo também está equilibrado. Ó. Azures tem 6 primeiro, Joinville com 4 segundo tem 4, o Barra tem 3 e o Brasil tem 3, o G4. Aí você tem o Marcílio Dias com 2, o São José com 2, o Guarani com 1 e só o São Luís que perdeu as duas, que não tem ponto nenhum. Essa é a Série D. Eu nem vou passar os jogos da próxima rodada, senão eu vou ter que falar mais 32 jogos, fica até um vídeo meio chato. Mas eu vou sempre passando todos os jogos, todos os gols, a briga pela artilharia, o sobe e desce da classificação, e você vai entendendo melhor a Série D, tá certo? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.